seu crente de Arache. Estou falando para mim. Porque é impressionante, irmãos, como tudo abala a nossa fé, não é? Eu acho que é só a minha. Qualquer coisa desestrutura a gente. Parece que a gente diz assim, não, hoje eu vou ser crente, hoje eu vou pegar sério, hoje eu vou ser igual ao irmão José, acordei 5 horas da manhã, antes de correr, passei 3 horas orando, e aí eu vou ser crente, vou ser igual ao irmão Mateus, que acorda 4h30 e fica de jejum até às 18, vou ser igual a ele. E aí de repente, irmãos, basta que alguém pise no nosso calo, a gente dizer, varão, vou descer da cruz. Vai descer da onde, irmão? Uma vez eu conheci uma pessoa que disse, pastor, já estou com os 2 braços despregados da cruz. A qualquer momento eu saio e aí eu vou entrar na carne. E, meu filho, só de você falar nisso, você já está no açougue. Você já é um problema aí do irmão Reginho. Ele vai aparar a sua carnalidade. Então a gente tem que pensar, irmão, seriamente. Porque aqui sim a gente vai ver uma situação difícil. Essa narrativa é uma das narrativas mais tristes de todo o Novo Testamento. A gente vai ler aqui a morte do filho único de uma viúva. Só o fato dessa mulher ser viúva já fazia dela uma pessoa digna de compaixão. As viúvas eram pessoas que normalmente passavam necessidades. Por isso que vamos ver inúmeros textos no Antigo Testamento como Deus protege os órfãos e as viúvas, colocando no mesmo patamar, como pessoas que precisam de uma proteção especial. E ela tinha um filho único, e esse filho único morreu. Ao que tudo indica, na narrativa do texto, deixa demonstrar que esse filho muito provavelmente ainda não era um homem, ainda não era uma pessoa adulta, talvez estivesse na adolescência ainda. Então eu quero ler aqui Lucas 7:11. Um dia subsequente, ou seja, no dia depois que Jesus curou com uma única palavra o servo do centurião. Aí Lucas agora vai mostrar, ele tem muito mais poder do que você imagina. A ideia de Lucas mostrar esse milagre é confirmar a declaração de fé que o centurião havia feito e que Jesus elogiou. Qual foi ela? Vamos ler? Nos versículos anteriores, versículo 7, do capítulo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno. Aqui é o centurião falando. Eu não me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e a meu servo faz isto, ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então a ideia é, Jesus agora ele vai fazer algo, e Lucas vai descrever isso, mostrando que a declaração que esse homem havia feito era verdadeira. Jesus tem um poder muito maior do que a gente imagina. Em um dia subsequente, versículo 11, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Sabe o que é lindo? Quando você estuda um pouco da geografia de Israel, você percebe que essa cidade é uma aldeia bem pequenininha e, de um ponto de vista estratégico, por assim falar, insignificante. Ela é uma aldeia pequena até hoje, que fica na base de um monte famoso chamado Monte Tabor. É um lugar que talvez muitas pessoas não passariam. Não, lá não tem nada demais. Lá é uma cidadezinha com algumas casas apenas. Vamos para outra cidade maior, que a gente vai ter chance de alcançar mais pessoas. Percebam, irmãos, que o ministério de Jesus nunca foi quantitativo. O ministério de Jesus, irmãos, é algo qualitativo. A Bíblia nos mostra em inúmeros textos que o Senhor está em busca de pessoas específicas. Você vai ver, o Senhor está em busca das ovelhas perdidas
da casa de meu Pai. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. O apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé Tito, se eu não me engano, e diz: nós devemos pelejar pela fé dos eleitos. Faço isso pelos eleitos do Senhor. Então perceba, eu e você precisamos entender: o Senhor tem um povo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós somos pessoas que gostamos de fazer escolhas visuais e não espirituais. Já vi muita gente dizendo: não, pastor, não vamos botar a igreja nesse lugar não, porque esse lugar é escondido. Quando a gente ia plantar, quando a gente ia alugar o imóvel, que é a igreja lá do Alto das Pombas, uma pessoa que nem está mais na igreja e que odeia o pastor disse: não, esse lugar é horrível, fica entre dois bares, provavelmente não vai durar muito tempo. E a gente já está lá, já tem 5 anos. Então uma pessoa disse: esse lugar não dá certo para ser igreja. E é assim? Ou é um direcionamento de Deus? Então perceba, a gente tem que tomar cuidado, porque o evangelho moderno, ele tem feito isso com as pessoas. As pessoas têm feito escolhas baseadas em números, tratando vidas que valem mais do que o mundo inteiro, como se fossem apenas uma estatística. Olha, irmãos, eu acho muito triste. Todas as vezes que eu ligo, o computador, eu não assisto televisão, mas que eu ligo o computador, eu vejo lá a quantidade de pessoas que morreram. E o triste não é o fato somente dessas pessoas morrerem, a maior parte dessas pessoas morrerem sem Cristo, mas é como os que estão vivos tratam os que estão mortos apenas como uma estatística. Não, semana que vem, semana passada era 550, agora é 560. Eu acho que a gente vai chegar em 600. 1000 mortos. E é como se fosse apenas números. São vidas. Pais, filhos, maridos, esposas, avós, netos. Mas os seres humanos, eles têm se tornado cada vez mais insensíveis, a ponto de ter na nossa sociedade um grupo crescente de seres humanos que dizem valorizar mais bicho do que gente. Porque sabe como é, né? Gente é coisa ruim, mas bicho não, bicho é coisa boa. Então você está dizendo que você mesmo é coisa ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa influência que, como um vírus, entra na nossa vida, a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já está falando como o mundo. Ih, rapaz, você viu ali fulano? Fulano não vale nada. É mesmo. E você vale o quê? Qual é a sua diferença para o pior ser humano que já pisou na face da terra? Nenhum. Se tem alguma diferença, é a graça que salva. Mas do ponto de vista da capacidade de fazer o mal, nós todos que estamos aqui temos capacidade de fazer o mal igual ou pior do que os piores dos piores. Porque somos todos descendentes de um. Então a gente precisa despertar, porque somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. Em um dia subsequente, dirige-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. A ideia é que Jesus está aqui numa crescente. As pessoas estão agora desejosas de ver o que Jesus tem a falar e o que Jesus tem a fazer. Jesus está iniciando o seu ministério, ele inicia o seu ministério de maneira muito poderosa e as pessoas querem ver a ele e seguem ele, procuram ele. E tem uma numerosa multidão.
Versículo 12: como se aproximasse da porta da cidade. As cidades, antigamente, elas eram chamadas de cidade quando elas tinham um muro. Toda cidade, antigamente, a própria Jerusalém era assim, elas tinham um muro em redor. Quando inimigos vinham, as pessoas se escondiam e se refugiavam dentro dos muros da cidade. Esse muro abria-se de manhã, fechava-se à tarde, e no muro também era onde ficava, os anciãos iam julgar as causas do povo, né? Porque era como se fosse, né, um lugar central da cidade. Então, isso que é uma cidade do ponto de vista bíblico, principalmente assim da época do Antigo Testamento, da época de Jesus. Então é um lugar murado. Não são as cidades que a gente hoje, né, pensa, né, um conjunto de casas de qualquer jeito. Não, é um lugar fechado. Jesus está vindo, ele está indo entrar na cidade, as pessoas estão indo sair da cidade. Por várias razões, algumas religiosas, outras sanitárias, não se enterravam pessoas dentro dos limites da cidade, mas fora da cidade. Então, se Paulinho trabalhasse naquela época, ele ia ter que andar um bocadinho, porque ele só ia poder enterrar gente fora da cidade. Então, o que nós estamos vendo Lucas descrever aqui é um cortejo fúnebre. Aqui na cidade de Salvador a gente vê muito pouco, né? Os enterros, eles são um pouco diferentes. Eu tive a oportunidade, né, de passar períodos no interior, e no interior era diferente. Quando alguém morria, ficava na casa do familiar velando a noite inteira, ficava lá, né, e aí as pessoas davam comida, né, bebida, e aí de manhã cedo, normalmente, saía aquela multidão, andando pelas ruas todas da cidade, até chegar no cemitério da cidade, aonde enterrava o morto. Eu já acompanhei isso algumas vezes quando eu era pequeno. Então a descrição aqui é muito próxima disso, né? Então há também uma multidão acompanhando esse cortejo fúnebre. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro, ou seja, um cortejo, né, no nosso linguajar, o enterro do filho único de uma viúva. Então, olha a descrição. A ideia aqui é a maior catástrofe que podia acontecer numa família. A pessoa ficar viúva já era algo muito grave naquela época. E a pessoa ter um filho só era grave também. E esse único filho morreu. Meu filho então saiu amaldiçoado. Porque você tinha um marido e morreu. Você só teve um filho e agora morre. Então a ideia é que essa mulher está no vale da sombra. Ela está passando pelo impensado. A gente vê algo paralelo assim no texto de Jó. Jó não perde a sua esposa, mas a ideia é que Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos. E aqui essa mulher, ela está assim, como se aproximasse da porta da cidade, e eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. O Lucas quer deixar bem claro, é um filho único, não é um enterro comum. As pessoas estão presenciando um fato muito triste. Uma mulher que tinha um só filho e que já era viúva, e agora ela está indo enterrar o seu último familiar vivo. E aqui Lucas vai dizer, e grande multidão da cidade ia com ela. Então duas multidões se encontram. Existia uma multidão de pessoas que estavam acompanhando Jesus, e agora tem uma multidão de pessoas que estão acompanhando o cortejo, saindo da cidade. E essas duas multidões se encontram, Jesus está no meio disso. O carro que levava, normalmente se levava, né? Não o carro, mas a ideia do texto é que é uma espécie de maca, com duas barras, né, de madeira e um pano. E naquela época não se tinha como hoje caixão, não se tinha costume de enterrar pessoas em caixotes de madeira, né? Mas as pessoas, elas eram enterradas enroladas em panos. Era assim que se enterrava as pessoas na época do Novo Testamento.
Então, como se aproximasse da porta da cidade, saiu ao enterro, o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O Senhor se compadeceu dela. Olha que coisa linda. O nosso Senhor, Ele é cheio de compaixão. Glória a Deus. Você acha que você está passando por dificuldades e que o Senhor Jesus não está nem aí para isso? Ainda, irmãos, que você esteja passando por dificuldades que você mesmo deu causa a elas, o Senhor tem compaixão de nós. Isso é notório, por exemplo, no relacionamento de Davi com Deus. Davi aprendeu aquele pecado que Batseba nunca mais cometeu nada semelhante, mas ele cometeu outro pecado gravíssimo. Ele deixou de confiar em Deus e fez um censo, uma contagem dos seus soldados de guerra para ver se realmente o exército dele ainda era forte para se manter. E aquilo ali foi visto como uma falta de fé da parte de Davi. Deus tirou com ele. E foi questionado. Davi teve a oportunidade de escolher. Davi, vem cá, você quer cair na mão dos seus inimigos? Ou você quer cair na mão de Deus? Você quer cair na mão de quem, Davi? Davi disse, eu quero cair na mão do Senhor. Porque ainda que o Senhor seja um pai que corrige, mas Ele é cheio de misericórdia. E os inimigos não são. Será que a gente tem essa visão de Deus? Irmãos, quando a gente peca, é isso que às vezes eu fico triste com algumas pessoas. As pessoas, elas caem em pecado e se afastam da igreja. Não, pastor, mas é porque assim eu fiquei com vergonha. Irmãos, a gente não fica com vergonha de pecado. A gente fica com arrependimento. Eu fiz algo errado, então eu confesso e deixo. Ah, mas o que vão pensar de mim? Isso não devia ser sua prioridade. Sua prioridade deveria ser restabelecer o mais urgente possível seu relacionamento correto com Deus, por meio do arrependimento. Então, é preciso que eu e você venhamos a trabalhar em nós a visão correta de Deus. Deus é misericordioso. Olha, irmãos, o Senhor Jesus conta uma parábola dos talentos. Muitos de vocês conhecem. A um ele deu 5 talentos. Talentos, irmãos, não é como muitas pessoas pensam, não é uma moedinha de prata, não. Talento é uma quantidade significativa de prata. Uns dizem que cerca de 20 quilos ou mais de prata. Então Jesus deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E o que tinha 5 talentos, usou aqueles 5 talentos e conseguiu mais 5. O que tinha 2, usou aqueles 2 e conseguiu mais 2. E quando o Senhor volta da sua viagem, que foi longa, ele recebe esse que tinha 5, ele deu mais 5, elogia. O de 2 mais 2 elogia. Da mesma forma, porque Jesus não está preocupado com a quantidade. Não, fulano conseguiu 5, você só 2. Não, ele elogia a atitude daquela pessoa de trabalhar, de obedecer a ordem do Senhor, porque a ordem do Senhor é: usem o que eu estou dando a vocês para que vocês multipliquem isso. E aquele que tinha 1 talento só, o grande problema, irmãos, não foi só o fato dele esconder a ociosidade dele, mas perceba que ele tinha um relacionamento incorreto, um relacionamento errado com o seu Senhor. Ele tinha uma visão completamente equivocada do seu Senhor. E ele diz: eu escondi porque eu fiquei com medo, porque o Senhor é um homem duro, o Senhor é um homem que pede o que não dá. E aí eu fiquei com medo, e aí eu escondi, e agora toma aqui, desescavei, toma aqui o seu talento. Quer dizer que eu sou duro? Eu dou algo para você trabalhar com isso que eu te dei, e você está dizendo que eu sou duro? Você está dizendo que eu estou te cobrando algo que eu não te dei antes? Então perceba que nessa parábola, o que fica claro esse homem tinha uma visão totalmente errada de Deus. E muitos cristãos ainda hoje.
Ou a gente tem uma visão de um Deus furioso que quer pegar a gente na esquina, ou a gente tem uma visão de um Deus que atura e que suporta todo tipo de pecado, que não vai fazer nada. Essas duas extremidades estão completamente erradas. O Deus da Bíblia é um Deus repleto de compaixão, mas é um Deus também que corrige. Ele também é um Deus que se ira, mas a ira dele vem no momento certo. Olha que coisa, até os demônios sabem disso. Os demônios dizem: nós sabemos que ainda não é o momento da sua ira descer. Os demônios reconhecem isso. Nós estamos vivendo tanta graça. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro para que pessoas sejam salvas. E você não precisa se cortar. Você não precisa, sabe, de nenhum tipo de sacrifício de tolo. Mas a Bíblia diz: arrependei-vos e crede. É o que o Senhor nos pede. Você vai dizer que um Deus desse não é digno de compaixão, que um Deus desse não tem compaixão, perdão. Mas assim, eu acho Deus assim tão rigoroso. Quer dizer que só vai ser salvo quem crê em Jesus? É sério. Irmãos, você e eu, a gente só fez pecar. E Jesus foi crucificado na cruz por causa dos nossos pecados. Só por isso a gente devia ser lançado no inferno. Porque o Filho de Deus sofreu por nossa causa. Mas Deus, Ele dá uma nova oportunidade para a gente, dizendo: ó, meu filho morreu, mas se vocês acreditarem na obra dele em favor de vocês, eu salvo vocês. Imagine, você vai dizer que isso não é misericórdia? Nós somos os assassinos de Jesus, nós. Mas Jesus diz: vocês mesmos são maus, mas eu sou bom. Então, se você se arrepender, eu te salvo. Como você diz que um Deus desse não é cheio de compaixão, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque uma diferença muito grande entre o Deus da Bíblia e todos os outros deuses que o homem já inventou. O Deus da Bíblia é único e verdadeiro. Mas existe essa característica do Deus da Bíblia que nenhum dos outros deuses que o homem inventou tem. Essa compaixão. E aqui é demonstrada na atitude do Senhor Jesus. O Senhor se compadeceu dela. Ele não precisava disso, mas ele se compadeceu. E aí Moisés vai dizer para a gente, e Paulo vai reafirmar, que Deus tem compaixão de quem Ele quer. Perceba, Jesus passou 3 anos e meio. Quantas pessoas não devem ter morrido? Ele só ressuscitou 3. E pode ter certeza que esse jovem morreu. Porque você já encontrou ele. Se você encontrar ele, ele está com 1.900 e alguns anos por aí, né? Quase 2.000. Então, ele diz aqui: vendo o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Ele disse o que para ela? Não chores. Não é bonito isso? O que está escrito no Sermão do Monte, na bem-aventurança? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Quando a gente chora pela motivação certa, há um consolo certo da parte do Senhor. Por exemplo, teve gente que chorou porque o WhatsApp caiu, mas esse choro não faz. Como eu vou me culpar? Como eu vou me comunicar agora com meus amigos? Como a gente vai fofocar? Como eu vou falar mal do povo? Ah! Esse choro não vale. Mas o Senhor tem compaixão daqueles que choram da maneira certa. E vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. O que é o esquife, irmãos? Como eu disse a vocês, o esquife é como se fosse uma maca. Eu não sei se vocês são das antigas. Eu sou da época da antiga Fonte Nova. Esse pessoal novinho aqui é da época da Arena Fonte Nova. Eu sou da antiga.
eu era menor, meu pai já me levou lá algumas vezes para assistir jogo. E na época não tinha esse negócio, tem um carro parecido com o que Paulinho dirige hoje, que tira os jogadores. Eu não sei se é assim ainda, né? Mas na minha época tinha a figura do maqueiro. O maqueiro normalmente era dois caras grandão assim, 4, 5 por 7. Normalmente eles tinham uma barriga também grandona que acompanhava. E aí quando o jogador caía e o machucado era muito forte, o maqueiro entrava com a maca, e aí o médico via lá, se fosse, né, algo sério, aí botava o jogador na maca e via um assim, e o outro, né, levando assim, não é assim? Era desse jeito ou não era? Agora não tem mais isso não, agora é o carro. É igual uma pessoa que trabalha num lugar aí, que apareceu dirigindo um carro de golfe, e eu disse, vem cá, rapaz, não tem nem carteira. E apareceu na propaganda dirigindo um carro daquele de golfe. Então, hoje em dia, né, tem carro, né, que você bota o jogador no carro, né, o rapaz está dirigindo. Mas não, mas antigamente, na minha época, era a maca, era o maqueiro, né. Então, a ideia de esquife é essa ideia de maca. São duas palafitas, assim, de madeira, com uma espécie de tecido, aonde fica o corpo ali, e aquele corpo, ele está, né, embalsamado para ser enterrado, preparado para ser enterrado, como já disse a vocês, naquela época as pessoas não enterravam dentro de caixotes como hoje. Então, Jesus tocou do esquife. A ideia é, Jesus parou o cortejo. E aqui já é de se assustar, irmãos, porque essa atitude de Jesus, as atitudes de Jesus, quando você estuda, elas sempre chocam os religiosos. Eu conversava com uma pessoa sobre isso, como a religiosidade é uma das coisas mais nocivas à espiritualidade correta. A religiosidade tem invadido, e se não tomar cuidado, vai invadir o seu coração também. Tome cuidado, você tem que ser espiritual e não religioso. E segundo a religiosidade, não se devia tocar em morto. Se tocasse no morto, você ficava impuro. Assim como não se devia tocar no leproso. O leproso, ele andava com uma espécie de um sino que estava numa madeira, né, que ele andava, e anunciando que ele estava andando para que pessoas distantes já vissem que era leproso e mudassem o caminho. Eles nem se atravessarem assim. Então, Jesus, ele toca. Jesus não tem essas religiosidades. Ele vai onde tem que ir. Ele fala com aqueles que tem que falar, porque o propósito do Senhor é salvar. A Bíblia diz que o inimigo, que o lobo, o destruidor e os seus servos, eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa ideia de abundância não é vida numa quantidade grande, é uma vida plena, é uma vida que não falta nada. Então aqui ele diz, chegando-se, tocou no esquife e parando os que o conduziam. O propósito de Jesus era parar, que ele iria ressuscitar esse jovem. Disse o jovem, eu te mando. Disse o jovem, eu te mando, levanta-te. Vem cá, Paulinho já tentou fazer isso, Paulinho? Não. Nem tente. Porque eu acho que se acontecer, você sai correndo. Certeza. Mas Jesus sabe que quando ele fala, obedece. Alguém já experimentou, quando está uma chuva bem forte, subir no telhado, com aquele trovão, tá, tá. Aí você chove no telhado, descalço ainda. E chuva, para agora! Alguém já experimentou fazer isso? E parou? Alguém já atravessou Salvador Mar Grande, naqueles, qual é o nome que chama? Ferryboat, né? Já pegou o mar agitado? E aí você já disse, vento, fique quieto! E aí de repente o ferryboat foi tranquilamente até o outro lado? Alguém já fez isso? Já tentaram e não conseguiram. É isso. Porque a gente não tem poder, mas a gente conhece um que tem. Ele tem toda a autoridade. A ideia de autoridade, irmãos, é ele é o dono.
Ele manda no vento, Ele manda no mar, Ele manda na chuva, Ele manda se vai ter seca ou não, é Ele que diz. Aí a gente observa, as pessoas estão chocadas com as diferenças climáticas, né, com as mudanças climáticas do mundo. Determinados lugares que não neva, agora está nevando. Tem lugar que chovia direto e agora está seca. Mas por que isso? São as calotas. Que calota de carro? O quê? Porque que calota é carro? Não, é Deus. Porque a gente não tem dimensão do poder de Deus. Amém. A ideia aqui, irmãos, não é enaltecer o fato, mas é enaltecer aquele que fez o fato acontecer. A glória não é desse jovem que vai morrer de novo mais adiante. A glória é daquele que ressuscitou ele. O que Lucas quer mostrar é: ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então ele diz aqui: aquele que estivera morto se sentou e depois passou a falar. Imagine. Já imaginou uma cena dessa? Como é que ele faz isso? Ele tem poder. E será que a gente pode fazer algo parecido? Se ele quiser, pode. Mas milagre não é brincadeira e nós não temos nenhum tipo de ingerência sobre eles. Nós oramos, apresentamos ao Senhor as nossas necessidades, inclusive apresentamos como necessidades, né, as enfermidades, as dores das pessoas, porque tudo, olha irmãos, é impressionante. Não sei se vocês já prestaram atenção, todo sofrimento que o homem passa. E se tem uma coisa que a gente vê todos os dias, é sofrimento. Qualquer parte do mundo, seja país rico ou país pobre, tem gente sofrendo. Mas olha que coisa, abra comigo em Romanos 5. Romanos 5, 12. Acho que o pessoal começou a mandar mensagem de novo para o aniversariante e caiu. Misericórdia. Mensagem 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Quem é esse homem? Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Deus deu uma ordem a Adão: Adão, não coma do fruto. E deu essa ordem também a Eva. Mas de quem era a responsabilidade maior? De quem era? De Adão. Os homens têm uma responsabilidade maior. Por isso que esse debate ridículo de machismo e feminismo não devia nem existir dentro da igreja. Eu já falei isso com algumas pessoas de ambos os sexos. Na igreja nós temos biblismo, né? Nós somos regidos pela Bíblia. Então o comportamento que a gente tem com Deus e com o nosso semelhante é pautado naquilo que a Escritura fala. E aqui você percebe, quem foi que mordeu o fruto primeiro? Foi quem? Mas de quem é a culpa? De Adão. Adão devia estar tomando conta de Eva. E quando Eva errou, Adão deveria fazer o que Deus faz com a gente, que é o quê? Corrigir. E não errar junto. Já conheci gente que disse: não, tem gente que eu conheço que foi para o inferno, eu também quero ir para lá, para ficar com a pessoa que eu conheço, que eu gosto. Eu digo: como é a história, rapaz? É porque eu sei que a pessoa que eu gosto está lá no inferno, então é para lá que eu quero ir. É sério que você está falando isso? Você acha que lá no inferno alguém gosta de alguém? Mas essa é a mentalidade, é o engano do diabo que vai, sabe, transtornando a cabeça de pessoas até o ponto delas externalizarem ideias insanas como essa.
Eu prefiro estar no inferno com uma pessoa que eu gosto do que estar no céu sabendo que a pessoa que eu gosto está no inferno. Mas a pessoa que você mais ama não é Jesus, ele está no céu. Você não quer estar lá com ele? Se você amar alguém mais do que Jesus, realmente, então no céu não é para você. Percebeu? Pessoas que idolatram namorado, namorada, marido, esposa, filho, filha, ente querido. Não, irmãos. O nosso Deus é Cristo. Amém. E é Ele que nós amamos, acima de tudo e todos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. A ideia aqui, irmãos, a morte simboliza todo tipo de sofrimento. Perceba que todo tipo de sofrimento, se você perceber, se você analisar, a ideia é, os sofrimentos, eles acontecem com o propósito de levar as pessoas à morte. A morte é como se fosse o ápice do sofrimento. Então a pessoa passa fome e morre. A pessoa fica doente e morre. A pessoa envelhece e morre. A ideia é justamente da morte como uma consequência da desobediência. E a morte, ela traz consigo todo tipo de sofrimento que nós vemos hoje no mundo. Paulo diz aqui de maneira muito clara: assim também a morte passou a todos os homens. Está vendo? O sofrimento alcança todos os seres humanos, inclusive os crentes, porque todos pecaram. Então é isso que a gente precisa entender. Essa moça, essa mulher aqui, ela está sofrendo essa consequência. Eu e você muitas vezes vamos sofrer essa consequência. A gente vai fazer um exame de saúde e às vezes vai dar algum tipo de disfunção. Por quê? Porque é isso mesmo, meu filho. O ser humano tem problema de saúde. Pastor, estou com problema, dor na coluna, pastor. É mesmo, meu filho. Fala com o irmão Quinho. Ele tem um médico muito bom que tratou ele, né? Chegando-se, tocou o esquife, parando, versículo 14, voltando agora para Lucas. Versículo 15, sentou-se o que estivera morto. Eu acabei de descrever aqui a sua regeneração. Independente da gente ainda estar vivo do ponto de vista natural, mas todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, até que pela pregação do Evangelho e pelo agir sobrenatural do Espírito Santo, nós fomos regenerados. Se é que fomos. Se a gente de fato foi regenerado, isso vai ser visto por uma mudança gradativa da nossa maneira de pensar e de viver. Mas a regeneração é isso aqui. Eram pessoas que estavam mortas. Existem pessoas que evangelizam de maneira muito errada. Como se fosse, uma vez eu ouvi um desses evangelistas dizendo: irmãos, o evangelismo é como alguém que está se afogando e aí vai lá Jesus e joga aquele salva-vidas, né? Aquela boia salva-vidas, e aí traz você em segurança para o barco. E aí veio um pastor, né, correto, e prontamente corrigiu, disse: ei, está errado. Essa sua apresentação de evangelismo está errado. Evangelismo é o seguinte: você está no fundo do mar morto há muito tempo, já em estado de putrefação. Aí Jesus mergulha lá, tira você do fundo do mar, leva você para a praia, sopra do espírito dele em você, e aí você volta a viver. Isso é evangelismo. Evangelismo não é jogar uma boia. Você está morto, como é que você vai segurar a boia? Você já afundou há muito tempo. Você precisa ser vivificado. Você não tem condição de gritar socorro. Quem grita socorro, salve-me, Senhor, é quem já foi regenerado, que percebe os perigos da vida, aí grita socorro. Não é aquele que nem veio, já está
morto. Então, cuidado para você não estar evangelizando errado. Perguntaram a um pastor uma vez: você ora pelos mortos? Ele disse: não, eu prego para eles. A gente está sempre pregando para pessoas, e algumas delas estão mortas em delitos e pecados, mas podem, nós cremos nisso, elas irão ser regeneradas em uma pregação comum como essa. Toda pregação é comum, toda pregação é sobrenatural. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua... Não é bonito? Jesus o restituiu a sua... Porque Jesus faz tudo com ordem e decência. Qual é o primeiro mandamento para que tudo lhe vá bem? Aqui a gente tem um monte de adolescentes e crianças. Vocês, qual é o primeiro mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo lhe corra bem. A gente está fazendo isso? Pastor, mas meu pai e minha mãe não é fluxo e cheiro. E você é? Então vai logo honrar seu pai e sua mãe. Glória a Deus. Primeira coisa, honrar pai e mãe significa ser um filho de Deus. Eu jamais posso honrar meu pai e minha mãe se eu não for um filho de Deus. Primeiro eu preciso ser salvo para que eu tenha, para que eu possa, ser usado por Deus para que outros sejam salvos. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus, ele faz tudo de maneira ordeira e decente. Isso é uma coisa que a nossa sociedade precisa, é de ordem e decência. Está tudo desorganizado, irmãos, está tudo de indecente. Vocês veem as coisas como eu vejo. Às vezes eu acho que eu sou quadrado, né? Como algumas pessoas dizem que eu sou, né? Eu acho que eu sou quadrado mesmo pela aparência, né? Mas a ideia é que você vê pessoas, idosos, 60 anos, se comportando como adolescente. Você vê criança falando como homem. Uma vez uma pessoa me mostrou um vídeo de uma criança repreendendo o avô. Eu disse: rapaz, se isso fosse na minha casa, essa criança ficava de castigo. Ah não, mas o avô estava fazendo coisa errada. E a criança tem autoridade para repreender o avô? Ah, meu avô, pai de fumar, meu avô. Criança tem autoridade para fazer isso? Tem? Uma casa onde tem ordem e decência não tem não. Então a gente tem vivido uma sociedade totalmente desestruturada, onde casamento é opcional, a gente se ajunta. Imagina, se ajunta, como é isso? O pessoal namora 2, 3 anos e depois diz: ah não, Deus não testificou. E nós vamos namorar 2, 3 anos por quê? Deus não testificou não, aí a gente se separou, mas aí Deus está mostrando que é outra pessoa. Eu digo: rapaz, esse Deus não é da Bíblia não. Por quê? Você estava 2 anos com a pessoa, dizendo que era Deus na vida, e agora Deus está dizendo que não é mais aquela pessoa? Que Deus é esse, rapaz? É por essas e outras que as pessoas ficam com raiva do pastor. Indignado. Tem para que falar isso? Tem sim, porque tem que ter ordem e decência. Tem que fazer coisa feia lá fora. Dentro não. Tem para fazer coisa certa. É assim que Jesus age, estabelecendo ordem. E ele restitui a mãe do menino. Todos ficaram possuídos de temor. Como é que você não fica com temor, meu filho? Como ela está morto, de repente ele está vivo e falando. Você não se assusta não? Até a mãe eu acho que ficou com medo. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Isso é bonito, irmãos. Muitos de nós fazemos orações, pedimos coisas a Deus, mas poucos glorificamos a Deus.
pede as coisas e Deus ouve, faz. E aí na hora de glorificar, só volta um. Não foi os 10 leprosos? 10 pediram e foram ouvidos. Quantos glorificaram? Um. Só um voltou dando glória a Deus. A ponto de Jesus perguntar: cadê os outros 9? Jesus perguntou. Na hora de pedir, meu filho, se junta. É por isso que a gente vê, né? Movimento sem terra, movimento sem casa, movimento sem telhado, movimento sem namorado, movimento sem esposa, movimento sem marido, movimento... É tanto movimento, né? Eu fico olhando assim, meu Deus, tem um movimento para obedecer a Jesus. Tem um movimento desse? M-O-J, movimento obedece a Jesus. Tem algum? Impressionante. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta. Aí o pessoal deu um tiro no pé. Jesus mostra que é Deus, porque só Deus tem o poder de fazer o que Jesus fez, como ele fez. Você vai dizer, mas no Antigo Testamento você vai ver que tiveram profetas que ressuscitaram mortos. De fato, Jesus, a gente vai ver isso. O profeta Elias ressuscitou o filho daquela mulher que ajudou ele. O profeta Eliseu ressuscitou. Teve um morto que foi enterrado no mesmo lugar que o profeta Eliseu, e que quando o corpo dele tocou no osso do profeta Eliseu, ele ressuscitou. Aí a pessoa pode dizer, mas então esses profetas também fizeram isso, mas não como Jesus. Esses profetas fizeram como alguém que pede algo a Deus. Jesus fala com autoridade. Perceba, Jesus ele diz o que? Levante-se. Jesus diz para a tempestade, fique quieta. É diferente. Se você for ver, por exemplo, como foi que houve a ressurreição do filho daquela viúva na época de Elias, ele orou em cima do menino. A gente fica sem compreender aquela oração. A ideia é como se ele estivesse dizendo: Senhor, me coloca no lugar dele. Está orando, pedindo a Deus para que aquele menino não morra. Ele está tão sensibilizado com o sofrimento daquela mãe. E ele pede a Deus, e Deus ouve. Mas aqui é diferente. Aqui a gente vê Deus encarnado dando uma ordem, e o universo tendo que obedecer. Mas aí a gente olha aí e diz que Jesus é um profeta. Os espíritas dizem que Jesus é um espírito evoluído, da ordem mais elevada. Não. Para os islâmicos, Jesus é um profeta. Para os testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus menor. E para você, quem é Jesus? Por isso, irmãos, essa pergunta foi feita pelo próprio Jesus aos seus apóstolos. Quem vocês dizem que eu sou? Aí, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um profeta. Estou perguntando o que esse pessoal pensa de mim. Eu quero saber, vocês, que são meus discípulos, eu sou quem para vocês? Aí Pedro, como representante do colégio apostólico, diz: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Um jovem rico se aproxima de Jesus e, tentando elogiar ele, diz: grande mestre, bom mestre. Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é Deus. Os testemunhos de Jeová pegam esse texto para dizer que Jesus está dizendo que ele não é Deus. Aí você tem que pegar um monte de outro texto e riscar, porque tem um monte de texto que Jesus diz que é Deus.
Mas então, se os testemunhos de Jeová estão errados, e eles estão, o que Jesus quis dizer quando bom só tem um que é Deus? Jovem, eu só vou ser bom para você se você me olhar como seu Deus. Se eu não sou o seu Deus, eu também não serei o seu Salvador. Jesus é Salvador daqueles que Ele é Senhor. Ele não é apenas uma pessoa boa, Ele é Deus. Ele não é apenas poderoso, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder. A ponto de Paulo orar. A oração de Paulo, irmãos, é algo maravilhoso. A gente não medita, nunca meditou, e talvez a gente nunca medite na profundidade dessas palavras. Abram comigo aqui em Efésios, por favor. Eu já estou concluindo, irmãos. Me disseram que hoje só era até 11 horas, por causa do aniversário do irmão Paulinho. Efésios. O apóstolo Paulo está orando aqui. Paulo ora. Efésios 1. Olha, irmãos, é lindo você aprender a orar com a Bíblia. A Bíblia tem orações lindas. E essa daqui é uma delas. Efésios 1, a partir do versículo 15 até o versículo 23. Se você prestar atenção, é uma única frase. Você vai perceber que não tem ponto, só tem vírgula. A ideia é uma única oração, é um único pensamento. Por isso também eu, tendo ouvido pela fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, não é bonito, irmãos? O Pai da glória vos conceda. Paulo está orando por você e por mim. Vos conceda espírito de sabedoria. Não é bonito, irmão? Se tem algo que a gente precisa hoje em dia, é o quê? Sabedoria. Tem tantas escolhas que a gente tem que fazer e a gente não sabe. E o Senhor tem sabedoria para nos dar. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Clama a mim, e revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes, e de revelação no pleno conhecimento dele. Preste atenção, no pleno, um conhecimento completo, um conhecimento que não falta nada. Iluminados os olhos do vosso coração. E o coração tem olho? Devia ter. Se você é crente, você devia enxergar pelos olhos do coração, não coração antigo, de pedra, coração de carne, novo, regenerado. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? É ganhar dinheiro? É ter uma vida boa aqui na terra? É viver muitos anos? É ter muitos filhos? É ter uma família grande? É alcançar objetivos materiais, emocionais? Qual é o propósito do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha que coisa linda, da sua herança nos santos. A ideia é, nós somos herança. E qual a suprema grandeza do seu poder? Preste atenção nas palavras. Suprema grandeza. Mas se já é suprema, para que botar grandeza ainda? Meu filho, se pudesse ele botava mais. Suprema grandeza, pau, é ultra mega. A suprema grandeza do seu poder para todo mundo? Não. Para com os que cremos. Amém? Tem alguém que crê aqui? Amém. Amém? Amém. Rita Mirim,
Amém. Ela crê. Já falou comigo. A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você sabe o que significa a palavra eficácia? A capacidade de se atingir um objetivo. Então aí você diz que algo é eficaz. Como por exemplo, essa palavra eficácia é muito comum a gente ter ouvido falar dela em relação à vacina. Qual é a eficácia da vacina? Ah, a vacina X a eficácia é 90%. Tal vacina a eficácia é 60%. A eficácia de Deus é o quê? É 100%, é 1000%, é 100 milhões de por cento. Eficácia é o meio que você atinge o fim. E ele diz, olha, a eficácia, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Deus exerceu todo o seu poder em quem? Em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. O que foi que a gente começou lendo hoje? Tenho todo o poder, tenho toda a autoridade no céu e na terra. Ele está acima de tudo e todos. E domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. A gente. Glória a Deus. Imagine. Cristo e a gente é uma coisa só. Ele é todo poderoso e a gente é um nada. Amém. Mas todo o poder dele alcança o nosso nada. E faz o nosso nada ser muita coisa quando ele quer. O qual é o seu próprio corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que oração, né, irmão? Aqui é o crente orando. Aqui está orando de verdade. Então, voltando agora para nossa conclusão, Lucas 7. Esse é Jesus. Mas eu pergunto, esse é o seu Jesus? Aí você vai me dizer, existe Jesus fora da igreja? E você pode até encontrar igrejas que não tem Jesus, mas você nunca vai encontrar Jesus fora da sua igreja. Porque a igreja e Cristo são um. A gente vive num mundo tão louco que até essa ideia tem sido abertamente aceita. A pessoa diz que é crente e não congrega em lugar nenhum. Todos ficaram possuídos de temor. Versículo 16. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Perceba essa notícia. Que notícia? Que Jesus é um profeta. Está errado. Jesus é Deus. Por que isso para nós? Agora, para a nossa conclusão final. Porque, irmãos, esse equívoco que talvez a gente ache, na nossa época a gente não comete esse equívoco. Talvez a gente esteja cometendo quando a gente reduz Jesus a um milagreiro de plantão. Como se Jesus fosse apenas um curandeiro. Como se Jesus fosse apenas alguém que tem como obrigação facilitar a minha vida aqui na terra. Não, isso não é o Jesus da Bíblia. O propósito de Jesus é salvar o seu povo. Quando o anjo avisa a Maria, ele diz, olha, o ente que há de nascer é santo. E o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo. É preciso que a gente, irmãos, acorde em relação à temporariedade da vida e à eternidade do porvir.
Nosso tempo aqui é muito breve. O nosso irmão Paulinho, que a gente ama tanto, diz ele que hoje está fazendo 45 anos. Eu acho que é 30. Né? Ele disse que é 45. O irmão Calmon está dizendo que é uns 50. Que é gato. Então vamos imaginar, não podendo fazendo 45, mas se você perguntar para ele, ele vai dizer, meu Deus, outro dia eu tinha 18. Outro dia estava nascendo minha filha mais velha. Agora eu tenho 45 anos, eu sou avô de Ana. Estava ontem na igreja. Linda. Glória a Deus. Tem que passar voando. Você acha que Calmon tinha esses cabelos brancos quando Rita conheceu ele? Tinha Rita. Tinha não. Acho que o Beck Pau é grande. Olha, Paulinho já conhecia. Como era Paulinho? Joseph. É porque Joseph. Joseph. Porque eu tenho uma foto dele. Tá vendo? Não, é impressionante, irmão. Quando eu conheci esse sujeito aqui, ele estava orando por 2 bicicletas. Para os filhos de 11 anos, né? Os meninos agora já estão com 20. 19 para 20, né? Imagina. É muito rápido o tempo que a gente passa aqui. E depois daqui a gente tem uma eternidade, irmãos, a ser vivida em 2 lugares distintos. E se a gente não for falar disso, a gente vai falar do quê? Da alta do dólar? Da queda do Facebook, do WhatsApp? Se o inferno e o céu não são importantes para nós em todos os cultos, o que é importante? Jesus morreu por quê? Não é para nos levar para o céu? João Batista começa a pregar e diz: arrependei-vos, é chegado até vocês o reino dos céus. Jesus começa a pregar e ele mudou a pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino. O apóstolo Paulo começa a pregar a mesma coisa. O apóstolo Pedro pregou a mesma coisa. A ponto do apóstolo João estar na ilha de Patmos, achando que tinha acabado a vida dele, e José nos mostra. José tem ministrado no livro do Apocalipse para a gente, nas terças-feiras. E lá naquela ilha de Patmos, Deus abriu uma porta e mostrou o céu, o lugar que João iria em breve. É preciso, irmãos, que a gente entenda que qualquer esforço que a gente faça hoje para estarmos andando no caminho correto de Cristo é pouco. É pouca coisa se comparado com a recompensa que nos está reservada. Não podemos nos enganar, irmãos. Todo aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como Ele andou. Mas também está escrito que todo aquele que está em Cristo não verá a morte, porque já passou da morte para a vida. Olha que maravilha. Glória a Deus. Mas essas verdades, elas se completam. Elas não podem ser apresentadas separadamente. Então que o Senhor nos ajude a valorizar as bênçãos espirituais que já nos alcançam hoje. Se de fato nós somos ovelhas do bom pastor que é Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos mostrar mais uma vez o teu poder absoluto sobre tudo e todos. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Tantas vezes fraquejamos, Senhor, diante de circunstâncias que o Senhor nos mostra, na sua palavra principalmente, que são tão pequenas, tão insignificantes se comparadas ao teu poder. O Senhor que tem poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nos ajuda, Senhor, na nossa pouca fé. Ajuda, Senhor, para que a nossa fé seja verdadeira e que, como um grão de mostarda, venha começar pequeno, mas cresça. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em fé, acreditando, confiando em cada uma das suas promessas
e jamais duvidando, pois o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu oro, Senhor, em favor dos meus irmãos, cada um deles, os que estão aqui e os que não estão, que sejamos alcançados por esse espírito de sabedoria e poder que lemos. O apóstolo Paulo orou a favor de nós, os que cremos, para que venhamos a andar de maneira triunfante nessa estrada que nos leva ao céu. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Salvem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão: viva de tal jeito que você vá morar no céu. Amém. Parabéns, Paulinho.